Agora o Lourenço também pôs aqui uma pergunta, como é que estão a seguir as avaliações? Era isso exatamente. Por acaso era uma das perguntas que eu ia acabar por fazer, que é exatamente qual é a tua noção de como é que os bancos estão a acompanhar estas subidas malucas que o mercado que está a receber, se estão a acompanhar ou se não estão a acompanhar. Oh, Bruno, eu não posso dizer que elas estão por cima, que estão por baixo, que estão ao nível, porque isso é tão subjetivo que é mesmo muito difícil. Temos avaliações que vêm muito abaixo daquilo que estávamos à espera, porque aqui estamos a falar de expectativas. Ok, Bruno? Eu sei que, isto aqui, aí toca-te mais a ti e aos clientes compradores, que são expectativas. Temos a expectativa, estamos a comprar um imóvel por 220. Estou a lançar valores, já sei que não existem, mas pronto, estão a lançar. E a expectativa é que aquele imóvel valha 240 mil euros. E há bancos que dizem mesmo isso. Eu para lhe financiar isso, temos que ter uma avaliação de 240 mil para uma compra de 220. Uhum. E é claro que depois a avaliação não vem por 240, vem por 225. O que é que está mal? A expectativa ou a avaliação? Já apanhei as duas, queres que te diga? Podem estar as duas. Eu sabia que tu ias responder isso. Eu sabia que tu ias responder isso. Eu vou-te dizer um caso, e desculpa, deixa-me só dar-te este exemplo, porque é um exemplo do André e da Mara que estão no Instagram, ou que estiveram no Instagram a ver, e que de alguma forma com eles e fomos nós que fizemos o crédito, se bem te recordas, foi uma escritura que fizemos no Saldanha, Eu estou-me a recordar qualquer coisa, não me diz-me qualquer coisa. uma escritura que fizemos no Saldanha, no BPI, Ok. no Monumental, Já sei. já foi há um ano e tal. Eu estive presente nessa mesma escritura. Exatamente. E nós estivemos lá, foi há cerca de um ano que eles compraram uma casa, e eles na altura tivemos que fazer duas avaliações, sendo que a primeira, a avaliadora não olhou ou esqueceu-se de ver um dos quartos, avaliou como sendo um T1 quando era um T2 de caderneta, depois voltou lá e também pouco acrescentou, e depois tivemos um segundo avaliador a também não acrescentar nada por aí além em termos de valor, com o argumento da guerra na Ucrânia, quando já estávamos com as casas a subirem à bruta por causa da antecipação da garantia do Estado e por aí fora. Portanto, esse é o cenário que estou-me a lembrar por causa do André e da Mara, mas pronto, mas entre outros, porque na realidade tem subido tanto o mercado que... Eu estou-me a recordar agora desse processo, fui eu que o acompanhei desde o início. Exato. Aliás, apanhei-o assim de esquina, porque eles estavam já com outro intermediário de crédito e que diziam, se a memória não me falha, que o processo estava aprovado na Caixa Geral de Depósitos. Exatamente e se o André estiver aí a me ouvir, pode confirmar isso tudo. É exatamente isso. A primeira conversa que eu lhe disse ao André foi, olha, tendo em conta aquilo que me está a dizer, o processo não pode ser aprovado sem fiadores. Mas se estão a dizer que tem aprovação, é aproveitar a aprovação que tem, mas na minha opinião, sem fiadores não. E a verdade é que quando ele avançou com isso, o banco disse que precisava de fiadores. Claro. Ou seja, foi quando houve a mudança para nós, em termos de intermediação, para ser acompanhado por nós. E, de facto, estou-me a recordar perfeitamente dessas avaliações que foram feitas, porque obrigou-me a ir ao site, agora passando a publicidade ao Idealista, e retirar tudo o que era imóveis T2 na zona da Reboleira, não era? Era. Pronto. Tinha uma coisa com colinas de qualquer coisa, do Sol. Colinas do Sol, uma coisa do género, sim, era isso, Colinas do Sol. Eu fui ver nas redondezas, fiz um relatório para o banco do BPI para tentarem, e a senhora não quis aumentar o valor, depois aumentou ligeiramente, alterou isto, alterou aquilo. Eu lembro que isso foi um filme muito interessante, mas felizmente correu tudo em bem, o André e a Mara conseguiram adquirir a casa e isso é o mais importante. Nem mais. Mas sim, foi um trabalho, foi ali um processo que deu alguma luta, mas foi muito, muito bom ver a concretização do mesmo. Olha, eu sabia que recordavam do nome André Marques, mas não sabia de onde é que era. Peço desculpa, André, mas são muitos clientes. É natural. Muitos nomes, não dá para lembrar de tudo. Espero que tudo esteja a correr bem em casa e que estejam hiper mega satisfeitos com o crédito e com a casa. Estão, sim, senhora. Agora, respondendo às avaliações. As avaliações são muito subjetivas. Ainda ontem estive em Lisboa, como sabes, fui acompanhar um cliente numa escritura de um imóvel que adquiriu por 980 mil euros e a avaliação veio por 900. Porque estamos a falar de 80 mil euros abaixo do valor da compra. Pois.
E o agente imobiliário, o teu colega, dizia que aquilo à vontade, no mínimo 980, mas à vontade. À vontade. Havia muita procura por aquele imóvel. É claro que eu não percebo nada de imóveis, como deves calcular, e muito menos em Lisboa. Em termos de valores, obviamente, o resto é possível. Agora, valores dos imóveis, sou como um burro a olhar para um palácio. Não percebo. É exagero, mas pronto, nós aceitamos. Sim, um bocado exagerado, mas tenho que me remeter à minha qualidade, que é intermediário de crédito. Nem sequer sou avaliador, não sou perito avaliador e muito menos mediador imobiliário para ter conhecimento das zonas. É isso que estamos a falar quando falamos em especialização, exatamente. Exatamente, não é a minha área, pelo que eu apenas me limito a ouvir a parte mais conhecedora, que é o agente imobiliário do mercado, e confiar nele. E muitas das vezes, acho que pedi também na altura, um estudo de mercado para uma determinada zona para poder apresentar ao banco como uma retaliação, entre aspas, não é uma reavaliação fundamentada com alguém que está no mercado e que percebe também, para contrariar aquilo que eles metem nos relatórios de avaliações como análise comparativa. Claro. Okay? Por isso, as avaliações tanto estão altas, acima do valor da compra, como estão abaixo. Vai depender de tantos fatores que eu não consigo enumerar e não consigo dizer se as avaliações estão em tendência de queda ou se estão em tendência de alta. Vai depender muito do imóvel. E tens tido muitas situações em que as avaliações não batem certo com aquilo que se pretende ou não? Elas nunca batem certo com o que se pretende. Às vezes é muito acima, outras vezes é um bocadinho abaixo, outras vezes estão ali os resvés camadorito, mas está tudo bem. Depois o cliente tem capitais próprios e então ajuda. Quando é garantia do Estado, é um bocado mais complicado, porque estamos sempre à espera de valores mais altos. Por agora, não me lembro de nenhuma situação de garantia do Estado que tenha vindo com avaliação abaixo. Não me recordo. Okay. Não me recordo de ninguém na equipa me ter dito temos aqui um problema com a avaliação. Sei que temos alguns problemas com avaliações, mas lá está. Tem a ver com a documentação do imóvel, coisas que possam estar ilegais. A última que eu me recordo assim de uma situação que me foi reportada foi uma avaliação que veio muito abaixo e quando nós vamos ver as plantas, há ali coisas que não são legais, mas pronto. O que é que vamos dizer? Estão a vender o imóvel tal e qual como está. Nós olhamos para a planta e percebemos que o relatório da avaliação não está incorreto, está correto. É só uma questão de ver. Houve uma construção, o imóvel é anterior a 51, mas houve construções posteriores e, como tal, não pode estar legalizado. E ainda por cima, nessa área não legalizada, puseram uma cozinha. Logo, se aquilo tem que se deitar abaixo, a casa deixa de ter condições de habitabilidade. Claro. São pequenos senãos que às vezes nos acontecem. De resto, não tem sido o tema. Já foi em anos passados, já foi tema das avaliações. Neste momento, não posso considerar isso um tema importante. Okay. Agora, é importante esse tema quando nós vemos, lá está, nas propostas dos bancos, que uma aprovação está condicionada a um relatório de avaliação muito superior ao valor da compra. Aí já é um tema e para isso eu peço sempre aqueles 10 dias para o cliente pôr no contrato que aquela cláusula resolutiva que sim. se a avaliação não vier por bem. Isso é algo que eu peço sempre, como tu sabes, nem sempre é possível, mas aí já não é a minha parte, então